Programa Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, administração de condomínios, venda e aluguéis. Cirne Automóveis. Acesse cirneautomóveis.com.br. Construtora Jobim, fone 3026 4040 e acesse construtorajobim.com.br. Olá, mais uma vez um grande prazer, uma alegria estar junto com vocês em mais esta edição do programa Cidadania e Segurança Pública, há 11 anos junto com vocês. Eu sempre agradeço esse tempo todo que estamos juntos, é porque vocês nos permitem adentrarem até a casa de vocês e nos verem e ouvirem durante a semana. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um. Aqui, como vocês conhecem, João Ricardo Vargas, dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Lembrando sempre o agradecimento fundamental dos nossos apoiadores culturais. Construtora Jobim. O Jobim, que já passou pelo nosso programa, e o Jobim que vem a cada tempo mudando a fotografia da nossa cidade, com belas construções e dando a alegria para Santa Maria. Muito obrigado, Jobim, por estar aqui conosco e muito obrigado por apostar e empreender na nossa cidade. Além da construtora Jobim, temos a Imobiliária Modelo. A Imobiliária Modelo, que é uma precursora no nosso programa, esteve sempre junto conosco. Imobiliária Modelo que administra imóveis, aluguéis, condomínios. A Imobiliária Modelo que, já pelo próprio nome, já diz. Ela sim é um modelo e tem uma expertise para administrar o seu condomínio e indicar os melhores negócios aqui de Santa Maria. E também Cirne Automóveis. Cirne, que tem a opção de veículo que você quer, que você precisa. Você quer trocar de carro? Você quer adquirir um carro novo? Não faça em nenhum outro lugar antes de passar ali no Cirne, com duas lojas, na descida da Fernando Ferrari e também em Camobi. Lá você vai encontrar carros de credibilidade, carros revisados, carros que é o sonho de cada um de vocês. Obrigado, Cirne, um grande abraço também no Pai. Bem, hoje estamos aqui com uma alegria muito grande porque o nosso convidado é uma pessoa que nós conhecemos há mais de 40 anos. Uma pessoa que conviveu sempre conosco na questão profissional e também na questão particular, familiar. Estamos aqui com Daniel Adriano. O Daniel Adriano é tenente-coronel porto-alegrense, nascido em abril de 1965. O Adriano ingressou na Brigada Militar com 16 anos, realizou vários cursos, entre eles o de operações com helicóptero, curso de especialização de bombeiros para oficiais, fez um curso de salvamento no Japão, serviu no 9º Batalhão, no 1º Batalhão, no 1º Regimento, no 4º GI, esteve na Casa Militar e também na Secretaria de Segurança. É integrante da Academia Brigadiana de Letras e eu não vou ler aqui todo o currículo do Adriano, porque ele vai contar muitas coisas aqui para nós, entre elas este livro que ele lançou e vai contar para nós exatamente a história, um pouquinho da história dele e um pouquinho da vida dele. Adriano,
muito obrigado por estar aqui com a gente, né? No nosso programa, e é um prazer, né, conversar contigo, e eu tenho absoluta certeza que vai ser muito fácil a nossa conversa, tendo em vista o que eu falei anteriormente aqui, né, de nós nos conhecermos aí há muitos e muitos anos. Vargas, eu fico muito feliz com o convite que recebi da tua parte, porque, como tu disseste, nós nos conhecemos em 1984, lá na Academia de Polícia Militar, né? E, por incrível que pareça, a gente tem uma carreira semelhante, porque nós trabalhamos no 1º Batalhão. Exato. Que é a unidade mais antiga da Brigada Militar, e no 1º Regimento, que também é a unidade de cavalaria mais antiga. Então, as duas unidades que se formaram lá em 1892, quando a Brigada foi criada, né? Em 15 de outubro, precisamente. Então, estar aqui hoje é muito bom, porque eu acompanho também a tua carreira, seja ela como policial militar, seja ela como político e como comunicador, né? Maravilha. Adriano, hoje nós temos aqui um assunto específico e vai ser bastante difícil nós ficarmos só dentro da questão deste livro aqui, que eu julgo da maior importância para a Brigada Militar, e isso a comunidade vai tomar conhecimento daqui um pouco, mas também a questão de algumas curiosidades, né? O Adriano, conta um pouquinho para nós, Adriano, né? Neste primeiro bloco vamos fazer uma partezinha aí de quem é, né, o Daniel, o Adriano. Uma coisa interessante que eu já coloco aqui, Adriano, é que as pessoas pensam que o teu nome é Adriano, né? Assim como as pessoas nos chamam pelo nome de guerra, que nós chamamos, que somos militares, fica muito marcado na nossa vida. Verdade. O nome de guerra. Então fica a questão, é o Adriano, é o Vargas. O nome do Adriano é Daniel. Exato. O Adriano é um sobrenome, um nome de guerra desde o tempo da academia. E tu sabe que nós temos uma parente no Paraná, porque meu pai, ele é de Ponta Grossa, né? E aí essa parente no Paraná, ela descobriu a origem da família. Então, na verdade, a família tem origem como Adrian. Quando eles chegaram no Brasil, e aquelas letras bastante cheias de curvas, sim, fez um O do lado do N. Do lado do N, Adriano. E daí ficou Adriano. Então, quando eles entraram aqui, que eram poloneses, não sabiam direito a língua, aceitaram aquele registro, e o registro ficou. Então a família Adriano nasceu ali naquele momento. E o interessante é que existe um capacete de bombeiro chamado Adrian. Opa! Que ele foi usado inclusive na Primeira Guerra, que era francês. Então o desenho do capacete Adrian foi usado na Primeira Guerra e depois usado pelos bombeiros. Olha só. Então tu vê como as relações das coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Perfeito. E Adriano, dentro dessa perspectiva, as pessoas também ficam perguntando, né? Vem cá, como que foi essa história do Adriano estar e ser da capital, né? Tu nasceu em Porto Alegre. Como foi a tua vinda, o porquê, né? Entre aspas aí, a questão da motivação lá em 83, 84, que tu teves, logo depois dessa questão envolvendo o 9º Batalhão, 1º Batalhão, vir para Santa Maria, 1º Regimento. Não foi nada planejado, né? Eu estava, por incrível que pareça, eu estava no 1º Batalhão e fui fazer uma visita no 9º, que era a minha unidade originária, e o Tagliari, que era tenente, me perguntou assim, não quer servir em Santa Maria? Eu digo para ele, quero. Eu era solteiro, não conhecia a cidade, pensei o seguinte, vou fazer uma coisa diferente, vou conhecer Santa Maria que eu não conheço, se eu não gostar eu volto, porque Santa Maria sempre foi um polo, né, de transferências, é uma cidade muito requisitada. Muito requisitada. Então eu pensei, bom, eu vou lá, se eu não gostar eu volto, consigo rapidamente uma permuta e volto à capital, né, mas eu gostei. Olha só. E daí fui permanecendo aqui, casei aqui, tenho as minhas filhas, né, tenho uma neta, né, que inclusive agora no dia 19 fez 13 anos de idade. 13 anos a neta. E o dia 19 de novembro é muito importante para mim, porque em 2010 foi o ano que ela nasceu, né? E ela nasceu de manhã. E no dia 19 de novembro, lá pelas 10 horas da manhã, eu fui até o quartel dos bombeiros me despedir da unidade, porque eu tinha sido transferido para a Secretaria de Segurança. Foi um momento muito difícil para mim, a despedida. Porque logo em seguida eu sabia que eu ia para a reserva. Sim. E aqui seria o momento final mesmo, dentro da carreira. Era uma questão de
de encerramento da carreira, sabia que estava terminando Foi o período. muito emocionante. Então, receber uma neta às 8 da manhã, se despedir às 10. Então, são ciclos, né, que vão, perfeito, que vão fechando na vida da gente. Perfeito. Adriano, eu fiz justamente essas perguntas iniciais, né, para nós termos como base aí, porque quando nós estávamos fora do ar, eu fiz o comentário com o Adriano que não é qualquer pessoa ou de uma tomada de decisão totalmente isolada e dizer assim, olha, eu não tenho nada que fazer, agora eu vou começar a escrever um livro. Nós sabemos que não é assim, né? Nós já trouxemos muitas pessoas aqui que são talhadas para esse tipo de situação, e hoje o Adriano. Adriano, como é que deu, né? Podemos chamar de insight? Como que aconteceu esse teu gosto, né, por escrever? Bom, eu tenho uma história de infância. O meu pai, ele sempre nos obrigou a escrever uma redação por dia. Opa! Meu pai dizia o seguinte, vocês são... Porque ele ia trabalhar, para a gente não ficar muito à vontade, ele fazia a gente fazer isso. E a gente acabou, por obrigação, né, escrevendo muito, porque ele chegava às 6 da tarde, tinha que estar a redação pronta sobre qualquer tema. Então, a partir dali... Tema livre. Tema livre, mas era muito difícil, né? Era muito difícil. A pressão era grande, mas a criatividade... Que idade isso, mais ou menos? 10 anos. 10 anos? 10 anos, 11 anos. Bem, e a minha mãe e meu pai sempre leram muito. Sempre nos deram bons exemplos de leitura, né? E eu sou um leitor também voraz, eu gosto muito de ler. E quanto mais tu lê, mais tu tem vontade de escrever. É um ciclo, né, vicioso ou virtuoso. E eu comecei a escrever poesias, fui escrevendo algum artigo, algum conto, algum em prosa, em verso, enfim. E daí eu escrevi um livro técnico, né, que foi Salvamento Subterrâneo, que esse livro me levou ao Japão. Eu tenho certeza que foi ele o diferencial. Esse foi um dos motivos, né, da questão do Japão. Eu fui concorrer com 100 brigadianos, nós tínhamos que fazer uma seleção de 100 para participar desse curso no Japão. Foi a 20, foi a 5, e aí os 5 finais foram para o Japão e eles que me escolheram, né, pelo currículo. E uma das coisas foi o livro. Eu tenho plena certeza disso, que foi um livro que eu quis escrever. Eu achava que tinha falhas na literatura de bombeiro, então eu escrevi esse livro. E tenho outros livros de poesia também publicados, de contos publicados. De história é o primeiro. Esse é o primeiro livro. É o primeiro. De história. E como é que surgiu essa ideia? Aí eu posso dizer que eu não sei como é que surgiu a ideia, porque nós estávamos na pandemia. Eu ficava em casa, né? Eu ficava lendo. E aí me deu vontade de escrever sobre o 4º grupamento de combate a incêndio, 4º GI, que hoje é o 4º batalhão de bombeiros militar, que o Coronel Rafael já esteve aqui, né? O novo Rafael, exatamente. Um abraço para o Rafael. O Rafael tem feito um trabalho excepcional dentro do Corpo de Bombeiros, especialmente para aqueles que já passaram por lá, que são os bombeiros da reserva, né? Os veteranos. Os veteranos. E tem dado uma atenção especial. Comecei a escrever sobre o 4º grupamento, né? E descobri que eu precisava fazer uma contextualização dos bombeiros do mundo, do Brasil, do Rio Grande do Sul, para chegar em Santa Maria. Para chegar lá. Santa Maria, o nosso bombeiro é de 1955. Eu descobri que nós não tínhamos nada sobre isso. E comecei a pesquisar para poder fazer um texto, fazer um resumo. Tem que fazer resumo de alguma coisa, né? Certo. E aí comecei a descobrir coisas maravilhosas sobre esse período inicial. Sim, porque tu praticamente foi obrigado a isso tendo em vista da pesquisa, né? Quando começou a pesquisar lá, a mexer no fundo do baú. Exato. Aí descobri que vários bombeiros do Brasil têm os seus livros de história. Comprei esses livros, adquiri, e vi que nós não tínhamos um livro de história. Porque até então, a história da Brigada Militar ela é contada pelo Miguel Pereira, depois vem o Aldo Ladeira, aí sim que ele fala sobre os bombeiros, vem o Hélio Moro Mariante, que também fala, e o Simões, o Coronel Simões, que hoje é um dos 4 grandes historiadores da história geral da Brigada, que está vivo, né? Ele fez então um trabalho um pouco diferenciado dos demais, porque já tinha mais material, né? Então esse livro, ele nasce nesse sentido. Comecei a trabalhar e aí descobri coisas incríveis. O núcleo duro da pesquisa é a Companhia de Bombeiros de Porto Alegre. Isso, a chamada do livro, o título do livro, né? Companhia de Bombeiros de Porto Alegre. Por que isso? Porque em 1935 o general Flores da Cunha cria o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Certo?
1935, no dia 26 de junho. E nesse decreto ele diz o seguinte, que esta companhia vai ser, conforme as negociações, vai ser absorvida pela Brigada Militar. E os seus integrantes terão daí todos os direitos e garantias, né? Porque eles eram civis. Tá, porque essa companhia aqui, ela era base municipal, ela era do município. Exato. Então o que acontece? Então em 1935. E essa companhia, então, ela faz parte da Brigada Militar. E então, bom, quem é essa companhia, afinal de contas? Sim. Aí começa a história, né? A gente vai pesquisando quem é a companhia. Ela foi inaugurada em 1º de março de 1895 por todas as seguradoras que existiam em Porto Alegre, nacionais e internacionais. Eles criaram, então, esses combatentes para diminuir o prejuízo nos seus incêndios. Correto. Mas eles não faziam só daqueles que eram segurados, faziam de toda a cidade de Porto Alegre. Então a prefeitura fazia uma parte, dava uma parte em dinheiro. Então é a primeira parceria pública-privada que se tem conhecimento. Olha aí. Né? E eles recebiam postos, né, de tenente, de sargento, de capitão, mas não eram militares. Não eram militares. Não eram militares. Mas quando passaram para a brigada, quem era capitão virou capitão da brigada, quem era tenente virou tenente, quem era sargento virou sargento da Brigada Militar, né? Então, esses 40 anos estão descritos no livro, mas eu precisava também saber como que essa companhia nasceu. Aí eu retrocedo um pouco. Uma coisa vai puxando a outra, exatamente, né, Adriano? Então tu vai indo, né? E aí eu digo, não, vou até 1797, que é quando o pai de Andrade, ele funda a cidade de Rio Grande, e com a frota do capitão Prego, já veio 5 marinheiros, que são os vigias do fogo. Ele já combatiu o fogo dentro da marinha. Ah, já tinha um know-how, já tinha uma experiência lá atrás. Tanto é que a primeira organização brasileira que recebe a missão de combater incêndios dentro do território é a Marinha do Brasil. Que na verdade era a Marinha Portuguesa, né? Certo. Isso é 1700 e alguma coisa. Então, tanto é que o Rio de Janeiro, se perceberes, a insígnia dos sargentos ela é invertida, igual a da Marinha. Igual a da Marinha. Porque quem fez o desenho do fardamento deles foi a mulher de Dom Pedro II. Então foi ela que desenhou e fez isso. Por isso que é interessante, Adriano, a gente conversar, né, com um pesquisador, porque justamente diante dessas, e isso consta tudo aqui nesse livro. Tudo no livro. Tá tudo aqui. Então, como eu disse, a companhia é o núcleo duro, mas existem outras coisas bem interessantes que eu descobri que merece assim, uma atenção especial, porque fala sobre o Rio Grande do Sul, fala sobre Porto Alegre, por óbvio, mas vai construindo o serviço de combate a incêndio com a evolução da cidade. Certo, né? certo. Nós temos, por exemplo, uma questão curiosa, é que no início eles puxavam essas bombas no braço. Era atração humana. Atração humana. Depois veio a atração animal. E depois que veio os veículos né, com motor. Sim, sim. Então eu consegui fotos disso, de imagens da época, né? E as imagens que eu não consegui, por exemplo, da primeira escada, que é de 1899, a escada mecânica puxada a cavalo, se tem imagem dela porque elas eram todas importadas da Inglaterra. Então eram iguais em todo mundo, não tinha muita diferença. Sim. E eles foram importados, esses veículos. E eu tive uma sorte, porque nas pesquisas eu descobri um museu do seguro. Que o Museu do Seguro. Museu do Seguro. O único museu do seguro no Brasil. Onde é que é? Porto Alegre. Vou lá no museu, ligo para o museu e pergunto, vocês têm alguma coisa sobre a Companhia de Bombeiros de Porto Alegre? Olha, infelizmente o museu foi fechado. Mas nós mantivemos o material deles aqui conosco. Fui até lá e descobri maravilhas. Por exemplo, tinha uma lenda dos 17 legendários, que seriam os primeiros bombeiros que teriam. Mas de onde é que esses caras tiraram esses 17 legendários? Isso. Então, mesmo que os historiadores tivessem falado sobre isso, eu poderia até citá-los. O Mariante falou, o Edmundo Mariante falou, o Aldo Ladeira falou, mas eu queria saber de onde é que ele tinha tirado essa informação. Sim. E aí eu descobri nesse museu, tem uma ata, tem atas da companhia. E lá estão os 17, que são
os 17 primeiros bombeiros que compuseram a companhia. Só não tem o nome deles. O que tem é a função e o salário. Isso tem lá. Mas 3 deles são conhecidos, porque era o Norberto Garrido, que era o comandante, é o primeiro comandante. Vou pegar aqui. Sim. Ele está aqui, ó. Norberto Garrido. Sim. É o primeiro comandante. E os 2 filhos dele. Os 2 filhos dele. Então é um nepotismo. Né? O nepotismo da época. Os 2 filhos, um deles comandava a seção de combate a incêndio com tração animal e o outro com a tração humana. E a tração humana ela foi até 1900. Nós temos que lembrar que as cidades, inclusive Santa Maria, a canalização da água ela é de pouco tempo. Então era tudo retirado de poços, né? Na época tinha os pipeiros. Aqui em Santa Maria nós temos registro dos pipeiros, que os caras vendiam água, porque as águas eram retiradas de lugares onde poluição era só uma palavra do dicionário. Não existia nada disso. Qualquer água que se pegasse era pura, era boa, dava para beber, né? Então não tínhamos água encanada. Eles tinham que levar essas pipas, puxando na tração humana ou animal, que eram com mulas, ou até mesmo com cavalos. E isso ficava como uma espécie de depósito para um futuro sinistro. Exato. Então os pipeiros no Rio Grande do Sul, inclusive, tinham essa obrigação de manter as suas pipas cheias durante a noite. E se eles chegassem na ocorrência e não tivessem água, eles eram multados. E aí os que chegavam primeiro tinham prêmios, né? Porque essa é a organização. Uma questão motivacional. Essa é a organização que se tinha, né? Nós temos uma organização em Pelotas, que é de 1864, que é os Aguateiros das Charqueadas. E quem eram os charqueadores, né? Os charqueadores, quando deu aquela grande seca em Pernambuco, eles vieram para o Rio Grande do Sul e aí criaram o charque, que é a carne encharcada, né? Encharcado que era carne seca, mas não deu certo, mofou aqui, eles fizeram a carne encharcada e eles mantinham seus escravos. E esses escravos, os escravizados, né? Eles tinham que ter as pipas cheias d'água e quando desse uma ocorrência de incêndio, eles é que iam combater o incêndio. Adriano? Era por obrigação, por lei. Vamos fazer um intervalo? Sim. E no segundo bloco a gente fecha mais, porque eu fiz uma brincadeira contigo quando nós iniciamos aqui. Eu disse, olha, eu acredito que nós temos assunto aqui para uns 2 ou 3 programas, né? É verdade. E eu não tenho dúvida disso. Mas, enfim, e vamos falar em outras oportunidades, não tem dúvida disso, porque depois eu quero também fazer alguns desafios aí. Pessoal, vocês viram o assunto interessantíssimo, porque é aquele que busca a informação, né? Não se acomoda dentro dos seus limites, né? Então, o Adriano, pensando em escrever um pouco da história do nosso Corpo de Bombeiros aqui de Santa Maria, acabou chegando neste livro aqui, interessantíssimo, com uma história farta de detalhes. E é isso que ele vem nos contando. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Cristo Rei Offices. Tenha seu endereço profissional no empreendimento mais espetacular de Santa Maria. Arquitetura internacional, rooftop com restaurante e piscina com vista espetacular, salão para eventos, hotel anexo, estacionamento rotativo, paisagismo de grife. Cristo Rei Offices. Você em destaque na sua categoria profissional. Construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40.
Tradição, confiança e segurança de realizar seu sonho é na Cirne Automóveis. Com mais de 29 anos de experiência no mercado automotivo, com estoque variado de veículos com mais de 100 carros, trabalhamos com controle rigoroso de qualidade, contamos com especialistas para melhor atendimento e satisfação dos nossos clientes. Realize seu sonho. O carro certo para você e sua família é na Cirne Automóveis. Visite nossas lojas Avenida Fernando Ferrari 1001 ou Avenida Prefeito Evandro Ber 6040, no bairro Camobi. Acesse cirneautomóveis.com.br. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Estamos tendo aqui a grata satisfação de estarmos recebendo aqui na nossa bancada de hoje o Tenente Coronel da Reserva, Adriano. O Daniel Adriano, oriundo da Brigada Militar e que, após a sua reserva da Brigada Militar, passou a se dedicar à questão da pesquisa, chegando, né, a este livro que estamos conversando e conversamos no primeiro bloco, Companhia de Bombeiros de Porto Alegre, né? Vocês vejam bem que é um livro muito consistente e é riquíssimo em detalhes. Adriano, conta mais um pouquinho para nós, né, da questão deste livro e evidentemente que a gente sempre fala, e nós aprendemos isso em termos de Brigada Militar, que nós não fizemos nada sozinhos, né? Sempre tem, tu chamou atenção em algumas pessoas que te auxiliaram lá, olha, na questão do museu lá em Porto Alegre, né? Se aquela pessoa tivesse negado esta informação para ti, muitas coisas tu não teria acesso, né? Olha, fechou aqui, não tem mais aqui material. Então, uma narrativa desta forma prejudica toda uma contextualização que tu fizeste com esse livro. Como é que foram os colaboradores para te chegar nesta edição? No livro existe um texto que eu fiz chamado Mergulhando na Poeira da História, onde eu descrevo todos os momentos e aonde eu fui para pesquisar tudo isso, inclusive cemitérios, né? Eu estive no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, o mais antigo de Porto Alegre, para tentar descobrir fotos de alguns desses personagens que apareceram, né? E é um cemitério muito bonito, por sinal, né? Quando logo a gente entra à direita, tem o túmulo do Coronel Massot, que está lá bem desenhado, ele tem um capacete, né, em forma de bronze ali, é muito bonito. Tem o do Pinheiro Machado também, que é uma escultura incrível. E encontrei alguns personagens, mas infelizmente fotos foram poucas, né? Porque a Companhia de Bombeiros de Porto Alegre, ela teve 3 comandantes. Ela teve o Norberto Garrido, o Andrade Neves, que é uma figura que eu não consegui descobrir muito sobre ele provavelmente seja parente do Barão do Triunfo, mas eu não tenho certeza disso, e o Manuel Pozo Bravo, que é uma figura incrível. O Norberto Garrido é português e o Pozo Bravo é espanhol, né? E também tem a figura do Antônio Mostardeiro Filho, que foi o diretor mais longevo. Ele é filho do Mostardeiro, a rua Avenida que é a rua de Porto Alegre, e a mãe dele é aquela outra, Dona Laura, que é a mãe dele. E essas pessoas, os diretores, eram pessoas muito ricas, muito ricas. Esse Antônio Mortadeiro, por exemplo, era dono do Banco Província, ele foi diretor do Banco do Brasil, né, Banco do Brasil Federal, num determinado momento da história. Eles tinham a propriedade toda aquela ali do Parcão, aonde era o Grêmio, tinha o estádio do Grêmio, era deles também, tudo eram deles, o Moinhos de Vento, né, naquela parte ali. Eles doaram terras para os bombeiros, inclusive, nessa época. E outros 2 grandes homens, o General Petrazzi e o General Rasgado, que dão nome às lanchas-bomba, que são as lanchas que foram desenvolvidas para combate a incêndio. E uma delas, inclusive, participou do incêndio da Renner, em 76, quando a lancha ficava no Guaíba, mandando água através
das mangueiras para os caminhões de bombeiros. Sim, imagina, para aquela época... Então, ela tem mais de 100 anos, essas duas lanchas são muito antigas, e leva o nome desses dois personagens muito importantes, né? O general Petrazzi, ele criou duas coisas fundamentais, que foi a oficina do Corpo de Bombeiros e a escola dos bombeiros. Nesse período aí que eu estou falando, até de 1935. Já pensando na questão da formação futura. E o general Rasgado, ambos eram oficiais do Exército, né? E o general Rasgado nunca foi comandante, mas ele era instrutor de 1910 a 1935. Ele era professor de francês do Colégio Militar, desde o início. Adorava cavalos, foi presidente... Cavalariano? Era cavalariano? Não. Sim, mas... Ele era presidente do páreo, do Cristal. Do Cristal. Do Cristal, ele gostava de corrida de cavalo, né? Ele era, então, enfim, então uma pessoa, assim, excepcional como ser humano, como militar, e sempre ligado ao Corpo de Bombeiros. E o interessante é que o prefácio, né? Eu queria falar que quem faz o prefácio é o meu irmão. Porque o meu irmão, ele é oficial do Corpo de Bombeiros Militar. Essa é uma história interessante que a gente tem que destacar, é que em 2014 foi feita uma emenda constitucional na Constituição do Estado e separou o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Né? Isso. Porque ela, como a gente falou aqui, em 1935 foi criado e em 2014 foi separado. Porque isso era uma tendência desde a Constituição de 1988, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar ser separado. É importante também dizer que existem vários tipos de bombeiros. Existe o bombeiro militar, o bombeiro civil, existe o bombeiro estadual, o municipal, existe o bombeiro profissional, o voluntário, e existe o bombeiro estatal e o bombeiro particular, né? Então essa companhia, ela é uma mistura do estatal com o particular, né? Porque ela foi então sendo implementada e chegou um período que se achou melhor. Porto Alegre estava muito grande, não tinha mais condições da companhia crescer, então se passou para a Brigada Militar. Para você ter uma ideia, eram 71 homens, em pouco tempo eram 500 homens. Meu Deus, olha. Né? E então, só que o Corpo de Bombeiro não fazia só o serviço de combate a incêndio, eram duas companhias, uma de infantaria e outra chamada Companhia do Fogo. E essa de infantaria fazia até, inclusive, policiamento dentro dos campos de futebol. Olha aí, e também na segurança no porto. Então, e eles foram todos eles para aquele local ali que era na Praça Rui Barbosa, depois foi extinto, né? Quando criaram, onde hoje está o Comando Geral, foi criada ali uma organização, e eles passaram em 1958 a ocupar aquele espaço e abandonar aquele lugar. Né? Mais um trecho. Adriano, eu quero fazer aqui uma lembrança, né, que me veio agora de todo esse tempo aí que nós ficamos juntos na academia, enfim, e uma observação, né? O Darlan iniciou a sua carreira dentro da nossa turma. Isso. Né? Que nós somos praças de 84, aspirantes 86. E o Darlan exatamente iniciou aí, né, a sua carreira junto à nossa turma. E é uma pessoa que tem um conceito elevadíssimo perante a nossa turma e perante a Brigada Militar, e que também fez, né, essa escolha para o lado dos bombeiros. Eu acho que isso aí já estava no sangue, né, Adriano? Estava no sangue isso. Darlan, grande abraço. Saudade de ti, meu irmão. Eu não duvido, porque, veja, eu nasci na Alcides Cruz, que é a rua atrás dos bombeiros, em Porto Alegre. Qual deles? Lá na... Onde é a escola de bombeiros. Onde é a escola dos bombeiros. Ali é o Alcides Cruz, eu nasci ali. Tá, perto do Cefid, o antigo Cefid. Exatamente. E que infelizmente foi destruído, né? Exato. E resgatando a história, quando sobre o ginásio da Brigada Militar, quando ele saiu da Universidade em 1963 e foi entregue, ele foi entregue ao Corpo de Bombeiros, tem um documento. Era o ginásio do Corpo de Bombeiros. Então, aquele ginásio ali, ele foi construído por causa dessa época aí, né? Da Universidade, que é os Jogos Universitários Internacionais. Porque tem algumas marcas bem fortes em Porto Alegre a esse respeito, né? Em termos de construção e tudo mais. Tem o bairro Intercap lá também, que tem uma... Isso. E daí foi o ginásio do Corpo de Bombeiros. Está escrito no documento. É bem interessante. Olha só. Porque era próximo, né? Tudo sim, era muito próximo. Depois da Brigada daí vai
Aí foi criando o departamento de educação física e acabou sendo o ginásio da Brigada. Adriano, tu chegastes a lançar esse livro aqui, tu lançou ele na nossa Feira do Livro, aqui em Santa Maria? Comecei assim, ó. O lançamento do livro, ele foi no ano passado, na Biblioteca Pública do Estado, por ocasião dos 250 anos de Porto Alegre. Ah, isto. Né? E só foi possível porque eu tive apoio da Associação de Bombeiros, Coronel Ederson, que eu já faço o agradecimento aqui, e também foi o primeiro lançamento dentro do Instituto Cultural 2 de Julho, do qual eu faço parte, que a gente, o Coronel Henrique, que é o presidente, a gente inaugurou ele no dia 2 de dezembro de 2022. Olha só. Por que 2 de dezembro? 2 de dezembro é quando o Dom Pedro II nasceu, 2 de dezembro. Então é uma data muito importante para nós. E 2 de julho é o dia em que foi criado o Serviço de Combate a Incêndio na Corte, em 1856, e depois em 1954, Getúlio Vargas fez com que esse dia fosse o dia do bombeiro brasileiro. Né? Então são datas bem importantes para nós, 2 de julho e 2 de dezembro. Então, e tu acabou lançando ele na Feira do Livro do Daí Porto Alegre? nós fizemos dentro da Biblioteca Pública o lançamento do livro. Sim. Aí no ano seguinte, nós viemos de Santa Maria, aí sim fazer a sessão de autógrafos em Santa Maria, sim, em Gramado e em Porto Alegre. Show. E o incrível é que as 3 feiras do livro estava chovendo. É marca registrada, né? E principalmente Porto Alegre. E principalmente Porto Alegre, que deu aquele problema todo para aquele lado lá a respeito dessas chuvas. Nós fizemos sessão de autógrafo também no 1º Batalhão, porque o 1º Batalhão é que acabou recebendo toda essa história, né, da companhia, foi tudo no 1º Batalhão. Fizemos uma palestra para os novos alunos soldados que estavam lá em formação, eram cerca de 80. Sim. E também fizemos uma palestra aqui para o Coronel Rafael, aqui para os oficiais do 4º Batalhão de Bombeiro Militar. Só queria lembrar que o ano de 2021, essa pesquisa levou 2 anos. 2 anos. E durante a pesquisa, foi durante a pandemia, eu comecei a dar aula de História do Corpo de Bombeiros para o primeiro curso de oficiais dentro da nova organização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Então ali também aprendi muito, tive que pesquisar mais, porque nós tínhamos algumas incertezas na hora de dar aula, nós não tínhamos a consistência que se tem hoje, porque ali está tudo descrito, né? Da onde eu tirei, né, a fonte básica dessas informações. A gente encontrou coisas muito interessantes, por exemplo, a revista Brigada Gaúcha do ano de 1955, ela está disponível de forma online agora. Pois é, olha só, que foi uma dificuldade muito grande para mim, especialmente no Correio do Povo. O Correio do Povo não tem nada online. Quando eu tentei contato com eles, estava fechado por causa da pandemia, e quando passou a pandemia eles estavam em obras, e agora, para que você faça a pesquisa, você tem que pagar um valor meio alto, porque a cada hora R$150. Então eu achei meio... Lá dentro do próprio Correio do Povo, ou seja, não tem nada digitalizado, não tem nada digitalizado. A sorte é que a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional tem muita coisa digitalizada, por exemplo, todos os relatórios dos presidentes provinciais e dos governadores de estados está lá disponível. Estão lá também os jornais, principalmente a Federação, que é bem nesse período ela foi criada em 1885, 1895 e vai até 1937, porque a Federação era um órgão do Partido Republicano. Sim. Então, quando o Vargas encerra a participação dos partidos políticos, também termina com a Federação. Olha só. Então, mas está tudo digitalizado. Então você vai lá e faz a pesquisa, bota aí. O acesso bota entre aspas, assim, bombeiros, e aí começa a aparecer. E essa informação do Correio do Povo é bastante. Como é que eu vou dizer? A dificuldade criada para se ter o acesso. Muita dificuldade. Muito. É quase impossível, né? Adriano, futuro, como é que está a questão? Porque eu tenho absoluta certeza, né, te conhecendo, que evidentemente que uma coisa acaba puxando a outra, e dentro desse métier já deve ter alguma coisa no forno por aí? O que acontece? Para 2024 agora a gente tem vários projetos, né? E um deles, eu já me comprometi com o Coronel Rafael, que é escrever
a história do 4º Grupamento de Combate a Incêndio, que eu chamo assim, mas é o 4º Batalhão, porque em 2025 ele faz 70 anos. Ah, olha aí, ó. E vai ser em março, dia 16 de março é a data que eles comemoram. E eu já tenho alguma coisa pronta sobre esse livro e eu preciso terminar. Tu vai voltar à origem desse livro, porque... Aí eu vou voltar e vou fazer essa desde 1955 até 2025 para a gente fechar esse ciclo do 4º Grupamento de Incêndio, né? Existem outros projetos também que eu estou envolvido. Como eu sou da Abril, da Academia Brigadiana de Letras, a Abril está recriando a revista Pindorama. Pindorama? Que existiu no início do século. Então a gente está produzindo textos, né, para eles, não só de bombeiro, mas da Brigada Militar, né? Eu tenho um texto lá sobre o Corpo Policial de 1866, né, quando o Corpo Policial foi para a Guerra do Paraguai, ficou um outro aqui. E eu tenho também a biografia do primeiro comandante-geral da Brigada Militar do Pantalhão, Joaquim Pantalhão Teles de Queiroz, que eu estou trabalhando em cima dela. Só sobre a questão da Brigada Militar, eu descobri também um regulamento de extinção de incêndio de 1856, quando o Corpo Policial combatia incêndio. Achei um mapa da organização onde indica a seção de bombeiro com 12 homens. Então, talvez, daqui para frente, a gente tenha que estudar melhor se essa data de 1º de março seria realmente a data de criação. Sim. Ou seria essa data de 10 de outubro de 1856. Ficou uma dúvida agora aí. Porque até então não se tinha esse documento. Sim. Agora o documento existe, está disponível. Então, a história é isso, ela vai se modificando, né? Às vezes a própria história dos dinossauros, toda vez que você acha um dinossauro novo, muda toda... Exatamente. Adriano, estamos com o nosso tempo esgotado, mas antes eu gostaria que tu dissesse para nós, né, aqueles que se interessam por uma boa leitura, aqueles que ficaram curiosos com a questão deste livro, né, que conta aqui com detalhes, inclusive com fotos de época, enfim, um livro muito gostoso de se fazer a leitura. Onde que nós encontramos esse livro? Em primeiro lugar, eu quero falar que a impressão do livro é pela Palotti, viu? Palotti. Que é uma importante. O Padre Alex fez um belíssimo trabalho. E também quero agradecer ao Birata, que é da Rio das Letras, que é o nosso editor, que também tem nos ajudado muito. Um time muito competente dentro do jogo. O livro físico, ele é comprado diretamente comigo através do WhatsApp, o 559-9973-4763. Ele está em torno de R$60. Se as pessoas moram fora de Santa Maria, a gente pode mandar pelo correio, né? Que dá um acréscimo de R$15, porque vai pelo correio ali. Sedex? Módico, registro módico, que é só para livros, né? E também está na Amazon, aí sim em forma de e-book. Nós tivemos agora em Gramado, no 21º Seminário Nacional de Bombeiros, e lá nós lançamos o livro em e-book. Nós tivemos lá em Gramado 2.000 bombeiros. É o maior seminário da América Latina. Então foi uma boa divulgação. Todos os comandantes gerais levaram o livro, ou seja, então já está em todo o Brasil. Já está em todo o Brasil. E uma coisa interessante que me pediram esse livro, ele foi para Milão. Uma moça que é casada com um bombeiro de lá, que mora em Porto Alegre, conseguiu adquiri-lo e ela levou para Milão. O Congresso americano tem um escritório no Rio de Janeiro, fez contato com a editora, também vai levar para manter na sua biblioteca. O desembargador Marco Aurélio Martins Xavier, nosso amigo, foi na Feira do Livro e de uma janela comprou o livro, Xavier. Não, mas é para o Tribunal de Justiça, para ficar na biblioteca. Então, assim, ele está bastante divulgado, está recebendo um bom apoio. Coisa boa. Depois nós vamos colocar, Adriano, todas essas informações, né? Vai constar na nossa programação, enfim. Então, Adriano, eu queria te agradecer, né? E quando o papo é bom e a gente sabe que tem muitas outras coisas, né, que poderiam serem tratadas aqui e curiosidades, né? Eu tinha mais algumas perguntas para fazer a ti, de curiosidades no momento das pesquisas, enfim, mas que vamos ter outras oportunidades para a gente continuar esta conversa aqui, sempre agradável, né? E tratando
né, o início dessa história toda, como a história da Brigada Militar, e aí depois vem essa questão importantíssima aí que tu deu uma palhinha, que muitas pessoas ainda não se deram conta, ou enfim, que é a questão desta separação, né? Sim. A gente sempre faz a brincadeira que ela foi uma separação consensual, né? Não teve litígios, né, mais aparentes, mas os bombeiros e Brigada Militar, eles se separam, né? Então o Corpo de Bombeiros hoje é uma corporação em separado da Brigada Militar, né? Sendo um outro filho da Secretaria de Segurança Pública. Então, mas isso aí também eu gostaria no outro momento da gente bater um papo aqui, como foi a tua experiência na ativa, quando teve toda esta celeuma da separação, né? Quanto tempo durou para que se amadurecesse bem essa ideia da separação, enfim. Mas eu quero aqui então agradecer mais uma vez a tua disponibilidade de estar aqui conosco. E o programa é nosso, né? A TV aqui é nossa, Santa Maria, da nossa casa, da nossa terra. Então está disponível a ti, né? Quando houver qualquer necessidade, traga informação para nós aqui, que a gente tem o maior prazer aqui de estar divulgando para os nossos telespectadores. Certo. Borges, eu agradeço a oportunidade, é muito importante a gente divulgar esse trabalho, porque a história, a gente tem que preservá-la. Então o Instituto Cultural que nós fundamos, ele está buscando isso, preservar a história do Corpo de Bombeiros, e uma forma de preservar é a publicação de livros, mas sobretudo os nossos equipamentos, né? Nós estamos perdendo muitos equipamentos aí. Perfeito. Então a gente vai virar essa história aí de preservação do nosso patrimônio cultural, né? Maravilha. Agradeço Maravilha. Obrigado. Convite, tá? Boa sorte e continua nos oferecendo aí belas obras principalmente para o nosso futuro, né, Adriano? É verdade. Porque, como tu falaste aí, já tem a neta, eu também tenho neto, e é para eles que a gente faz isso aqui. É verdade. Tá bem? Muito obrigado. Fica com Deus, obrigado. Agradeço. Pessoal, como eu sempre digo, né, e disse agora aqui para o Coronel Adriano, quando o papo é legal e a gente fica aqui, o tempo se transforma muito curto, né, para atingir aqueles objetivos mais amplos que a gente se propõe. Mas, se você tiver alguma dúvida, venha para nós, traga até nós através dos nossos telefones, a gente manda para o Adriano, né? O Adriano faça o contato direto de vocês com o Coronel Adriano, enfim, não vamos ter dúvida nenhuma. Essa história é lindíssima, adquiram esse livro, porque vocês vão ter o maior prazer quando se está lendo um livro que não se tem vontade de parar, tá bem? Um forte abraço a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo, administração de condomínios, venda e aluguéis. Cirne Automóveis. Acesse cirneautomóveis.com.br. Construtora Jobim, fone 3026 4040 e acesse construtorajobim.com.br.